Vamos lá? Enquanto inicia a gravação, começou. Eu vou abrir aqui para vocês o nosso slide e vocês vão me dizer se estão conseguindo enxergar o slide. Todo mundo está vendo? Sim. Sim? Sim. Então vamos que vamos. Nosso quarto encontro, a gente vai continuar a falar sobre ciência, sobre pesquisa, a segunda tocha. A primeira foi ensino, a segunda pesquisa, e como ela é muito extensa, a gente tem que dividir essa aula. Então nós vamos falar sobre agora divulgação científica. Na aula passada, a gente entendeu como é que a ciência trabalha de forma bem simples, assim, bem resumida. Entendemos como é que a ciência traz as descobertas, como é que explica os fenômenos da humanidade. Eu disse para vocês, até dizer o exemplo, se Newton não tivesse explicado a gravidade continuaria acontecendo. Então, o cientista não cria fenômenos, ele explica um fenômeno que já existe. Um fenômeno que existe e ninguém sabe por que existe. Então, essa é a função da ciência, tentar responder as perguntas, tá? E como é que depois que ele consegue ter uma teoria, uma ideia sobre como aquilo funciona, depois que ele testou, como é que ele vai explicar para o mundo? Através da divulgação científica. Ok? Então, gente, o ser humano, desde a pré-história, o homem das cavernas, os nômades, os primeiros seres humanos que habitavam a Terra, eles tinham também a necessidade de se comunicar. Tinham a necessidade de deixar registrado suas marcas no mundo. Vocês podem ver aí em cima algumas imagens. São as chamadas pinturas rupestres, são pinturas que os primeiros homens das cavernas, os primeiros seres humanos, eles pintavam, eles marcavam nas cavernas, indicando o que foi que ele fez ali, indicando onde ele caçou, se ali, que animal tinha por ali, da forma que ele achou. Ele desenhava, fazia um desenho, tanto para se expressar, quanto para comunicar com os próximos que poderiam vir depois dele. Tá? Com o tempo, essa maneira de se expressar ela começou a se tornar um pouco mais evoluída, um pouco mais desenvolvida. E aí nós tivemos a criação da escrita. A gente aprende no ensino médio história que o que define pré-história de história é a escrita. Então, com a criação da escrita, a gente tem o momento que os povos começam a colocar registrar em pedra, em papel, enfim, começam a registrar a sua vida, a sua cultura, suas histórias, seus deuses, sua maneira de viver, enxergar o mundo, e isso as pessoas do futuro podem depois pegar aquele conhecimento e entender como é que essas pessoas viviam. É assim que o historiador trabalha, é assim que ele conhece. Ele olha aquele fenômeno, ele olha aquele texto, aquela pintura, ele olha aquela inscrição na pedra e consegue entender. Foi muito importante, por exemplo, aqui do ladinho, aqui, essa pedra cinza, grande, enorme, chamada Pedra da Roseta, ela é muito famosa. Foi muito importante para descobrir a cultura egípcia, porque essa pedra tinha uma inscrição, um texto enorme em egípcio antigo e também em outros dois idiomas. Um deles era o grego. Então, os primeiros historiadores da Grécia conseguiram, porque o texto era o mesmo. Entendeu? É como se eu escrevesse um texto em português e o mesmo texto embaixo em inglês. Então, a partir do momento que eu sabia como é que é esse idioma, o português, eu conseguia entender mais ou menos como é que eu escrevia em inglês. Então, a partir daí, eles conseguiram descobrir e traduzir o conhecimento, traduzir as escrituras egípcias para o grego e saber, assim, como é que funcionava aquela civilização antiga. Tá claro, pessoal? Eu não estou vendo vocês. Você tem que me dar o feedback, porque se cortar, se cair, alguma coisa, você tem que me dar esse feedback, tá bom? Tranquilo. Tudo ok. Tá tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pessoal? Sim. Beleza, vamos lá. Sim. Então a gente evolui, pessoal, para locais que começam a acumular esse conhecimento. Não dá mais para acumular em pedra, a pedra é muito pesado. Então começou a se desenvolver vários elementos, vários objetos, vários equipamentos. Um deles, um dos mais antigos, é o papiro. É um papel enrolado. São os primeiros livros. Tá? Esses papiros são guardados em bibliotecas. É que a gente surge as primeiras bibliotecas, é aí que surge os primeiros locais, como a Biblioteca de Alexandria. Temos várias bibliotecas ao longo. A de Alexandria é a mais famosa de todas, do mundo antigo. Mas temos outros locais também que guardavam esse conhecimento. Conhecimento do mundo todo, conhecimento filosófico, conhecimento cultural, conhecimento religioso, vários locais que faziam essa guarda.
O papiro, obviamente, tinha problemas, porque para você escrever um livro, o papiro ia ficar imenso, ia ficar aquele papirão, parecendo um rolo de papel higiênico imenso. Então ele tinha esses problemas para manusear. Ele era melhor, obviamente, com a pedra, ninguém ia ficar. Imagine você guardar 10 livros de pedra, não teria condições de você carregar. Então o papiro ele facilitou o entendimento, facilitou a maneira de você guardar. Só que ao mesmo tempo ele podia estragar mais fácil, tá bom? Ficava, se chovesse, ventasse, os intempéries do tempo acabavam. Mas mesmo assim ainda existem no mundo papiros guardados da idade antiga. Ainda existem em algumas universidades, em alguns laboratórios de pesquisa, e alguns também foram falsificados, tem muita falsificação que é vendida para colecionador, enfim. Então, as primeiras ideias de guardar num local mais fácil de ser utilizado era o papiro. Depois a gente passa, olha o que eu estou fazendo, vou fazer uma coisa que o historiador odeia, que é passar 1000 anos assim, voando, mas enfim, vamos seguindo. Então a gente passa para a Idade Média, um período em que começa a se criar a ideia de livro. Tá? O livro ele traz essa revolução que você consegue guardar, uma capa de couro que protegia o livro, os livros tinham capas de couro, você podia fechar o livro, né? Você protegia, tinha um velcro que fechava, um velcro não, mas enfim, uma amarração que fechava o livro, e dentro tinha as páginas. Só que livro, só quem tinha era pessoas muito ricas, porque livro era um objeto muito caro. E você, para você ter uma cópia, por exemplo, de um livro de Aristóteles, você tinha que ter um monge pedir ao monge copista, eram monges que ficavam dentro de mosteiros que eles passavam a vida deles copiando livros. A função deles é pegar um livro e reproduzir aquele livro. Era feito à mão. Então, era uma coisa que demorava muitos anos para você conseguir ter uma boa quantidade de livros. Para você fazer um livro na mão, demorava muito tempo. Tá? Então, não podia errar, a letra tem que ser bonita. Então, existem até hoje famosos mosteiros que eram usados, onde guardava todo o conhecimento mundial, eram guardados nesses mosteiros, bibliotecas que quem tinha mais acesso era a igreja católica da época, tá bom? E aí, no século XV, é criada por Gutenberg a imprensa que é uma ferramenta medieval que você imprimia, basicamente a bisavó das impressoras. Ela imprimia o papel, colocava o papel embaixo através de um tipo de ferro, que eles colocavam a letra bonitinha, colocavam cada letrinha fazendo aquela página, e depois prensava no papel e podia dar várias prensas e podia imprimir vários papéis ao mesmo tempo, sucessivamente. Então você tinha aí uma velocidade maior para poder produzir esse papel, para poder produzir esse livro. Então, a partir da criação, da invenção da imprensa, começaram a surgir muito mais bibliotecas, começaram a surgir jornalistas, começaram a surgir... A próprio nome imprensa vem daí. A ideia do nome imprensa vem dessa máquina. Então, começaram a surgir jornais que começaram a criticar os problemas que existiam, começaram a própria reforma protestante da Igreja Católica, com o surgimento das outras denominações, surge com Lutero, a partir da imprensa. É muito mais fácil depois que você tem um aparelho para poder imprimir vários documentos, você pode distribuir esses documentos. Então, o livro começa a se popularizar mais a partir desse período. Então, é mais fácil uma pessoa que não tinha tanto dinheiro comprar um livro. Tá? Ele ainda era caro, mas era mais fácil comprar, porque um livro, um panfleto, tá? Uma revista, era muito mais fácil você ter um documento impresso em papel, porque ele agora era feito de forma mais rápida. Ele fazendo de forma mais rápida, o preço dele caía, ok? Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Vamos lá. Sim, professor. Então, com o tempo, surgiram várias grandes bibliotecas, famosas bibliotecas, onde armazena todo esse conhecimento. Existem bibliotecas nacionais hoje, em vários países do mundo, que são verdadeiras monumentos de guarda do conhecimento humano. Nós temos do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo o mouse balançando aí? Na imagem? Ou não? Sim, professor. Tá, né? Pronto. Então, do lado esquerdo aqui, azulzinho claro aqui, ó, é a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. É a maior biblioteca do mundo.
Eles têm, em teoria, tá? Nunca fui lá para saber se é verdade, mas eles têm uma cópia de todos os livros que são produzidos no mundo. A ideia deles é guardar todo o conhecimento produzido no mundo. Quando a gente lança livro, eu já lancei alguns livros, e sempre quando tem o contrato, tem dizendo lá que tem que uma cópia do seu livro vai para a biblioteca do Congresso Americano e uma cópia vai para a Biblioteca Nacional, que é do Brasil, do Rio de Janeiro, que fica no Rio de Janeiro. Que é essa aqui que está do lado direito, esse prédiozinho amarelo. É prédiozinho não, prédiozão amarelo. É a maior biblioteca da América Latina e é uma das 10 maiores bibliotecas do mundo, a Biblioteca Nacional do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, ok? Por dentro é um local imenso. Então, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, todo livro que é produzido no Brasil, uma cópia está lá. Provavelmente deve ter algum livro meu lá. Toda a música, toda a poesia, toda a literatura, tudo referente à escrita que é publicado no Brasil, uma cópia tem que estar lá. Quando a pessoa acusa a outra, não, você plagiou meu livro, você plagiou a minha música. Uma forma de você saber se aquela letra daquela música ela foi plagiada ou não é você ir nos arquivos da biblioteca. Quem tiver lá primeiro, de quem foi o autor, de quem é o autor está aqui registrado no nome de fulano, pronto, então ele é o autor, está aqui registrada. Então, quem trabalha com música, quem compõe, sabe que toda música você tem que registrar na Biblioteca Nacional. A letra, tá, gente? A letra da música. Se eu vou publicar, se eu vou fazer só uma música sem letra, eu tenho que mandar para lá a partitura, ok? Então, todo o conhecimento humano é guardado ainda hoje em bibliotecas. A Biblioteca Congresso Americana é maior, a Biblioteca Nacional, uma das maiores do mundo, a brasileira, ok? E hoje, gente, futuro, nós estamos no futuro, né? 2020 é futuro. Estamos no muitos filmes aí, De Volta para o Futuro, já passamos do futuro de Volta para o Futuro, já passamos do futuro de Exterminador do Futuro 2. Cada dia mais, as grandes bibliotecas estão dando lugar a lugares cada vez menores. Hoje em dia, você pode pegar uma biblioteca, sei lá, 10 mil livros e guardar dentro de um pendrive. Você pode guardar tudo isso dentro de um pendrive. Então, hoje é muito comum os Kindles, que são aqueles aparelhinhos que você compra, usado para ler. Você abre lá o livro que você quer, tem lá guardado no seu Kindle, sei lá, 50 mil livros, você escolhe o que você quer e você abre e começa a folhear. Como eu ainda sou old school, ainda sou da velha guarda, eu ainda gosto do livro de papel, de cheirar, de sentir o livro na mão. Quem sabe no futuro eu me renda e vá para usar o Kindle, tá? Mas hoje em dia temos essa mudança na maneira de guardar a informação, guardar o livro, tá? Qual é o problema disso, gente? O problema é que se imaginemos que o servidor quebra, um servidor que guarda um livro desse digital quebra, e você não consegue mais ter informação, acabou ela. Então, a maneira mais segura de guardar a informação ainda é impressa, ainda é com livro de papel. Porque se fosse tudo digital e quebrasse, como é que o historiador do futuro vai saber o que é que a gente pesquisava, o que a gente lia, o que é que a gente acreditava? Entende o que eu quero dizer? Então, o historiador descobriu o que é que as sociedades antigas sabiam através do que ele lia nos papéis, o que ele lia na pedra, o que estava guardado. Se for tudo digital no futuro, tá? Então, existem várias universidades, vários centros de pesquisa que estão imprimindo todo o conteúdo da internet. Imagine quanta coisa, viu? Imprimindo e guardando o conteúdo. Por quê? Porque pode acontecer de ter uma pane mundial, pode acontecer de ter uma invasão hacker, qualquer coisa do tipo, os servidores simplesmente caírem, porque você sabe, todo site de internet está guardado em algum servidor. Quando você entra no site da UNEB, entra no YouTube, o YouTube tem esses vídeos todos guardados no servidor. Se isso cai, se isso quebra, se dá um problema, você perde tudo. Então, tudo foi produzido. Mas eu tenho minha cópia aqui no meu pendrive. Se o pendrive queimar, mas eu tenho no meu HD. Se o HD queimar. Então, a maneira ainda mais segura de guardar algum conhecimento, é através da impressão, é ele impresso, tá bom? Eu coloquei embaixo esse desenhozinho do Futurama, que é um desenho dos mesmos criadores dos Simpsons, que eu lembro que tinha uma cena de um episódio muito interessante, que se passa no futuro, tá? E aí o personagem principal, ele volta para a universidade que ele estudou, e ele entra na biblioteca, que é uma biblioteca enorme, igual a biblioteca do Congresso Americano, enorme, 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 enorme. Assim, aí tinha assim, uma sala dizendo, todo o conhecimento do mundo. Quando ele entra na sala, a sala vazia, não tinha nada, e no meio tinha um CD. Só tinha um CD. A ironia da coisa, né? Então, tudo cabia dentro de um espaço tão pequenininho. Tá? Então, gente, ainda assim, por mais que se invente muita coisa,
Eu não sei se no futuro teremos um aparelho que vai colocar na nossa cabeça o conhecimento todo, sem a gente precisar de estudar. Ainda assim, o método mais eficaz, mais comum, mais eficiente de estudar, de aprender, é lendo. Tá? Aí eu posso anotar, pode. Eu posso ver, pode. Eu posso escutar, pode. Mas ler, eu pegar um documento, pegar um texto, porque é eu comigo mesmo. Para ouvir, eu tenho que alguém falar. Para ler, alguém tem que ter escrito, né? No caso, eu posso pegar o texto, eu leio e estou ali. Eu não preciso do autor do meu lado falando do meu lado. Então, a escrita, a leitura ainda é o modo mais comum e eficiente. E aí eu vou abrir um parêntese, pessoal. Eu não estou aqui dizendo para vocês, e é muito claro dizer o seguinte, gente, pesquisador, cientista é uma pessoa como qualquer outra. Estudar, gente, não é fácil, estudar não é prazeroso. Tá? Ah, professor, estudar. Não. O que é prazeroso, para mim, prazeroso é o produto final do estudo. É saber que aquele estudo me deu mais conhecimento, é saber que aquele estudo me levou mais longe na minha vida pessoal, na vida profissional, é saber que o que eu tenho hoje eu devo a estudo, e isso é prazeroso. Mas o tempo sentado, lendo, coluna doendo, de madrugadas, estudando, o olho coçando, e dor de cabeça, e a pressão por prova, não é prazeroso, tá? Então, desmistificar isso, parecer, pô, professor, a gente fala assim porque ele acha legal. Não. Agora a gente tem que criar o hábito. É que nem malhar. Eu vou fazer uma relação com a academia. A atividade física, ela é prazerosa depois que você sai, que a endorfina está na corrente sanguínea, você, que legal, sai. Mas quando você levanta da cadeira para ir para academia, para se arrumar, para ir para esteira, e você vai pedalando e aquilo doendo, o coração até você se acostumar, até você pegar o ritmo, não é prazeroso. E a mesma coisa, tá? Então, depois que você perde o ritmo, que você começa a ler, você já aprendeu, todo dia pega uma coisa para ler, toda semana tenta ler um livro, você pega o ritmo, você vai. Mas não é algo que você faz por prazer em ter. Você ler um bom livro é um prazer, claro, maravilhoso. Mas estudar em si, para uma prova, tal, o processo em si não é tão prazeroso. Entendem o que eu quero dizer? Se vocês também, alguém discordar, pode levantar e falar, pode comentar, não tem problema não. Mas é uma visão que eu tenho passando para vocês para desmistificar essa ideia, tá? Fica parecendo que não, mas ele sabe assim porque ele gosta de estudar, não é um dom. Todo mundo quer aprender. Como é que você aprende? Senta a bunda na cadeira, abre o livro e lê. Não entendeu? Volta e lê de novo. Não entendeu? Volta e lê de novo. Não entendi, eu volto e leio de novo. Até eu entender. Então, é um processo demorado, é um processo que demora muito tempo, é um processo, mas quando você vê o produto final, aí você percebe o quanto valeu a pena, tá? Até aí, tudo bem, gente? Tranquilo nessa parte, essa primeira parte da aula? Uhum. Tranquilo. Vamos lá. Então, gente, a gente entra agora na segunda parte da aula, falando especificamente da universidade e o tipo de produção acadêmica. Então, como é que o conhecimento, já falei para vocês agora, como o conhecimento do mundo ele é difundido, como é disseminado. Então, a gente conhece as obras lá de Platão, Aristóteles na Grécia, que alguém pegou do grego, traduziu para o alemão ou para o inglês, e alguém do inglês traduziu para o português e chegou para a gente, né? Como é que conhece vários tipos de conhecimento de outros países, porque alguém foi lá, leu, pegou, traduziu e a gente tem o conhecimento. Então, hoje em dia é muito fácil, eu consigo ter livro de qualquer lugar do mundo, o conhecimento de qualquer lugar do mundo, através dessa difusão da publicação, da produção. Então, especificamente sobre produção acadêmica, nós temos 4 tipos principais, os mais importantes. Nós temos os livros, são os mais antigos, os mais comuns. Nós temos os capítulos de livros, né, que são partes do livro, tá bom? Nós temos os artigos de revista científica e nós temos os textos de análise de eventos, ok? Então, são basicamente 4 os tipos de produção acadêmica que existem atualmente. Livro, capítulo de livro, artigo de revista e texto de análise. Em relação a livro, nós temos um conceito da Unesco. Para a Unesco, o que é um livro? Um livro é uma publicação impressa, tá? Não periódica, ou seja, não é uma coisa que você publica todo mês, toda semana. Então, ela não é periódica. Lançou o livro agora, pronto, já foi. É aquilo ali. Não periódica. Que consta de, no mínimo, 56 páginas.
sem contar as capas. Então, isso é um conceito de livro, segundo a Unesco. Então, nós temos hoje um conceito também de e-book, que é um livro eletrônico, que é o mesmo formato, é o mesmo livro, só que mantido em formato digital. Ok? Tem o mesmo valor. O livro digital tem o mesmo valor que o livro comum, impresso. Tá? Só que nós temos que diferenciar os tipos de livro. Quando eu leio Harry Potter, quando eu leio um livro de Jô Soares, um livro de Machado de Assis, quando eu leio vários desses livros, é um livro importante, mas livro acadêmico ele é diferente. Um livro acadêmico, ele é algo, ele é voltado para uma pesquisa acadêmica. Então ele não tem tanto, ele não tem, em geral, ele não tem tanto aquela questão literária em si. Ele é um livro mais com resultados de produções científicas, ele é um livro com resultados de uma tese, de uma dissertação, que o autor transformou em livro. Ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, 4 livros acadêmicos. É um pouco diferente daqueles livros comuns que a gente lê na escola e tal. Então, livros acadêmicos, pode falar sobre questão ligada à epidemia, trabalho docente, sei lá, na área de educação física, educação especial. Então, são livros voltados especificamente para a produção de conhecimento científico. Você vai abrir, você não vai encontrar uma história de amor, uma aventura. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar pesquisas acadêmicas, divididas, inclusive, em capítulos, ok? Cada capítulo é uma pesquisa, ou pode ser uma tese inteira em formato de livro. Tranquilo? Então, uma coisa que tem, por exemplo, que diferencia muito, quando você abre um livro acadêmico, você tem uma coisa chamada conselho editorial, aqui, ó, do lado direito aqui, ó. Do lado esquerdo, gente, todo livro tem isso aqui, ó. Vocês vão ver muito, ó. Isso aqui é chamada ficha catalográfica. Isso aqui é o que a biblioteca coloca quando você é publicado. Isso aqui é o CPF do livro. Tá vendo esse nome aqui, ó? ISBN. ISBN 97885. Se eu digitar isso em qualquer lugar do mundo, aparece esse livro aqui. Então, esse é o número universal daquele livro. Não tem igual. Então, ISBN é como se fosse um RG, um CPF daquele livro, tá bom? Então, cada livro ele é único, tem esse ISBN único, que é dado pela editora. A editora tem um cadastro na Biblioteca Americana, do Congresso Americano, que faz essa catalogação e outros órgãos também, tá bom? E do lado direito, isso aqui todo livro tem, tá? Mas o livro acadêmico, além disso, ele tem também um conselho editorial. A editora que vai publicar o livro, ela tem que pegar alguns especialistas de várias universidades do país para poder, ó, deixa eu passar para outro aqui também, ó, conselho editorial, para poder referendar aquilo que foi publicado. Ou seja, dizer assim, não, aquilo aí tem valor, entende? Deixa eu abrir um pouquinho aqui o meu... Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês, pessoal. Estão me vendo aqui de novo, na tela grande? Sim. Beleza, então vamos lá. Ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, isso aqui foi um livro que eu lancei, tá bom? Sobre formação e educação física. E aqui, tá aqui, ó, o conselho editorial, ok? E aqui a ficha catalográfica dele, ó, com a numeração, tudo direitinho, tá bom? Então, todo livro acadêmico, aqui tem outro, aquele capim grosso que eu falei, né? Aqui todo livro acadêmico, isso aqui foi baseado numa pesquisa de PIBIC, então todos eles têm, tá bom? O conselho editorial que autorizou a obra e a ficha catalográfica dele. Então todos eles são assim, tá bom? Tem vários aqui, mas esses dois já dá para dar um exemplo de como é essa questão. Voltei, tá, então conseguiram, os slides voltaram? Sim. Beleza. Sim. Então, pronto. Temos livros de forma geral e livros acadêmicos. Eu posso lançar um romance? Posso. Posso lançar uma história com a editora? Posso. Não preciso passar pelaquela comissão editorial, tá bom? Eu só preciso ter o ISBN, a editora bota o ISBN. Mas como não é um livro acadêmico, eu não preciso ter uma comissão para avaliar se o livro pode ser publicado ou não. E da mesma forma também, gente, temos os que é mais atual hoje em dia, mais usado, são as revistas científicas, tá? Ou também periódicos científicos. Os dois nomes para a mesma coisa. Revista e periódico é a mesma coisa. Então, segundo a norma da ABNT 6023/2002,
Uma revista, um periódico científico é um tipo de publicação seriada, ou seja, feita em série. Não é como o livro que publicou uma vez já foi. Tem que estar sempre fazendo. Que se apresenta sob a forma de revista, boletim, anuário, etc. Editado em fascículos com designação numérica, ou seja, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, ou cronológica, por exemplo, edição dezembro de 2020, edição junho de 2020, tá? Em intervalos pré-fixados, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, por tempo indeterminado. Então, uma revista, ela pode durar aí, tem revistas que são publicadas desde 1890, tem revistas científicas famosas que têm mais de 100 anos, tá? Então, não tem prazo definido, ok? Nós temos as duas principais revistas científicas do mundo. Voltando aqui, eu botei esse X aqui rapidinho, porque assim, diferente de revista que a gente vê, a gente compra na banca, Contigo, Revista Placar, Playboy, Veja, Tititi, enfim. Não é essa revista que eu estou falando, não, tá? Essa você compra na banca para você ter entretenimento. Revista científica, dentro dela só tem o quê? Produções científicas, descobertas científicas, trabalhos científicos, tá bom? Então, nós temos as duas principais no mundo hoje, que está muito falado, vocês vão prestar atenção no jornal, vocês vão ver. Foi publicado, aí o William Bonner foi publicado na Nature essa semana, o estudo foi publicado na Science e tal. Então, sempre essas duas são as mais, porque são as mais importantes do mundo hoje. As duas têm mais de 100 anos, tá? A Science, ela é produzida, publicada pela Associação Americana de Ciências e a Nature pela Associação Britânica de Ciências, tá bom? Então, são as duas principais. Então, você publicar no Science ou no Nature é porque você já é o cara. Já é um dos grandes da ciência mundial. Então, eles não aceitam qualquer texto, tem que ser aquela coisa assim, descoberta a cura do câncer, descoberta a cura da AIDS, é coisa grande, tá? Então, são grandes, são importantes revistas. Também, novamente, as revistas científicas você não compra em banca, tá bom? Elas vão, cada universidade tem uma assinatura de algumas revistas, tá? Hoje em dia, todas elas são em formato, a maioria, mas acho que praticamente todas hoje são em formato digital, você tem o site delas hoje, então é muito mais fácil, eu consigo acessar qualquer revista acadêmica hoje, se tiver o site eletrônico, o site na internet, acesso os artigos, tá bom? Então, facilitou muito essa questão. Mas, antigamente, aqui eu tenho outro também, deixa eu de novo aqui mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui de novo, voltando para mim. Essa aqui, gente, é uma revista científica, ó, da época quando ela era publicada, tá bom? Como eu fui o autor, eu tenho um capítulo nessa revista. Eu ganhei uma cópia, mas elas eram enviadas, essa aqui é de setembro a dezembro de 2017, aqui, ó, okay, número 5, ok? Revista da FAEBA, Educação e Contemporaneidade. Parece um livro, tá? Mas dentro, cada capítulo é um estudo acadêmico, ok? Então, ela não compra em banca de revista. Geralmente, manda para as universidades que têm assinaturas. Então, ia para a biblioteca. Então, toda biblioteca, você tem lá um espaço de livro e um espaço de periódico, de revista. Hoje em dia, o de periódico está menor, porque todas são digitais. Então, eu já não recebo mais. A minha publicação, quando sai em alguma revista, ela só faz me avisar por e-mail, eu vou lá e está lá o texto publicado no site, ok? Então, vamos voltar de novo para compartilhamento. No Brasil, nós temos várias revistas famosas também. A principal na área de educação física é a Revista Brasileira de Ciência do Esporte. Temos revistas na área de enfermagem, de engenharia, de direito, de todo o campo do conhecimento tem uma revista ou várias revistas naquela área, ok? Porém, gente, nem todas têm o mesmo peso, tá bom? Nem todas têm a mesma importância. Se publicar em uma revista X, para ter um peso maior que publicar em outra revista. E como é que se distingue esse peso? As revistas, elas são divididas em estratos, tá? A gente chama de qualis. Qualis vem de qualidade. A classificação atual, que já vai ser mudada, mas aqui está atual, ela divide assim, revista A1, que é a melhor de todas, seria as top da top. Aí tem a A2, que são as estratos superiores. B1 e B2, que é a meia, intermediário.
B3, B4, B5 são as fraquinhas, inferiores, e C é sem pontuação, ou é revista que começou agora, que não tem edição publicada, ou revista muito fraca, tá? E aí, isso é complicado, porque, por exemplo, um autor de nome, ele quer mandar para as melhores, tá? A revista que aceita um texto que tem uma reputação maior, que tem um extrato maior, ela tem uma exigência maior. Então, por exemplo, revista 1 não aceita artigo de graduado, não aceita artigo de mestre, só aceita de doutor. Revista B1, B2 já aceita de mestre, tá? Revista B5 já aceita de graduado, ok? Revista B3, B2 já aceita se o orientador for mestre, o aluno, o estudante pode publicar junto. Então, cada uma tem uma exigência para aceitar. Revistas A1 exige também o texto em inglês, que eu vou explicar depois a importância do inglês. Então, cada uma tem a sua exigência. Então, mandar para um A1 e você publicar no A1 é muito bom. Só que a exigência também, o texto tem que estar muito bom, tem que ser uma coisa relevante para eles, tá? Uma B5, B4 tem uma facilidade maior, porque eles estão querendo crescer. Então, se eles estão querendo melhorar a nota deles a cada avaliação, a cada 2, 3 anos, eles estão querendo melhorar a nota, óbvio que eles vão tentar também exigir um pouquinho mais para poder melhorar. Uma nova classificação que está sendo prevista agora vai tirar vai dividir tipo série A e série B. Então vai ficar A1, A2, A3 e A4, B1, B2, B3 e B4. Tá? Então, quando você vê uma revista, uma publicação... Oi, pode falar. Já que A1 recebe publicação de doutor, por exemplo. Isso. Caso uma B3 receba uma publicação de doutor, ela muda de nível ou não é fixo? Não. Ela pode mudar não por isso. É porque é o seguinte, a cada 2 anos tem a avaliação... Eu não sei, desculpa, eu não lembro agora se são 2 ou 3 anos, mas acredito que são 3 anos. A cada 3 anos tem uma avaliação do trimestre, ok? Avaliação do triênio, desculpa. Pega os 3 últimos anos e uma comissão da CAPES, lembra da CAPES que eu falei na aula passada? A comissão avalia aquele periódico, aquela revista. Então, vamos lá. Quantos artigos foram dessa revista? A revista é da onde? A revista é da UNEB. Pronto. Quantos textos da UNEB, quantos autores da UNEB publicaram nela esse ano? Publicaram X. Quantos por cento foram? 30%. Ela já perde ponto. Por quê? Porque eles não querem que gente... Se eu tenho uma revista da UNEB e eu vou publicar autores só da UNEB, que graça tem? Que relevância tem? Então, uma revista boa é aquela que publica autor dos Estados Unidos, se eu sou da Bahia, eu publicar o autor de São Paulo, se eu sou de São Paulo, autor da Bahia, o autor da França, da Bolívia, do Uruguai, enfim. Quanto mais gente de longe, ou quanto mais gente diferente publica de sua revista, mais pontos você tem. Minha revista só publica doutor, já tem ponto a mais. Minha revista só publica doutor e ainda doutor que dá aula em mestrado e doutorado, mais pontuação. Minha revista produz textos em inglês, mais pontuação. Então, existe uma série de normas e depois quando você bate aquela conta, que os avaliadores batem a conta, eles vão dizer que revista... Aí a revista pode, por exemplo, ela está em B2 e cair para B4. E aí o editor enlouquece, né? Porque a revista perdeu. Ou a revista que estava em B1 subiu para A2, aí eles lançam logo, colocam no site, agora somos A2, não sei o que, aquela coisa toda. Então, sim, eles vão, obviamente, tem aquela questão muito complexa, assim, por exemplo, eu não posso travar demais uma revista B5, só aceito doutor, então ninguém vai publicar nela. Então eles fazem o seguinte, eles botam alguns, pega doutor, aceitam mestre e tal, para tentar ir subindo degrau em degrau, tá? Não dá para subir de B5 para A1, então são muito tempo, sobe para B4, aí B4 já exige mais, então é um degrau em cima de degrau. Eu, por exemplo, eu não mando, eu já mandei quando era estudante para B4, B5, eu não mando hoje, eu só mando para A1 e A2, e B1, a depender da revista, tá? Entendeu? Então, assim, depende muito da revista e da pontuação dela. Então, tem outras exigências, viu, gente? Mas, assim, eu tô falando assim as que me vem na cabeça agora. Então, é um rol de exigências. Então, os editores ficam malucos tentando conseguir aquilo ali. E, assim, não é proibido publicar texto da sua própria universidade, autor de sua própria universidade, mas tem um limite. Não dá para o editor publicar texto na revista que ele é o editor. Pô, sacanagem, né? Então, tem essas exigências que fazem com que a revista tenha uma pontuação melhor que a outra. E aquela que tem uma pontuação maior fica mais famosa, é a mais desejada pelos pesquisadores, então ela bota mais queixo em cima.
Ah, não, esse aqui eu aceito, esse aqui eu não quero, esse aqui eu posso e não posso. E aquelas B5 é aquela que está precisando. Então fica mais ali, né? É mais fácil você conseguir a produção. E, obviamente, os textos que são publicados nela é texto mais simples, é texto de uma pessoa que tem um TCC, uma monografia, tá? Um A1 é a descoberta de uma tese, uma coisa mais exigente. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Professor, Então, na classificação antiga... Oi, pode perguntar. Essa classificação, por exemplo, hoje o senhor publica na A1, A2, não é? E esse tipo de publicação também serve como pré-requisito para algum tipo de seleção? Sim? Serve, eu vou falar isso no final da aula. Serve, eu vou mostrar como serve. Vou mostrar. Guarde aí, que eu vou chegar lá, viu? Vai ser especialmente para você, ó. Quem é que tá falando? Só para eu lembrar que eu não tô acompanhando. Mariana. Que eu não tô conseguindo ver o chat. Quem foi que perguntou isso agora? Mariana perguntou. Mariana. Então, Mariana, guarde aí que eu vou chegar na parte. Pronto. Então, guarde aí que eu vou chegar na parte para você. Certo. Então, vamos lá. Classificação. Eu chego no portal hoje de periódicos da CAPES, no portal Plataforma Sucupira, na verdade. Chega no Google, digita Plataforma Sucupira, e você tem lá, aqui, ó, Plataforma Sucupira. Você tem como é que pode dizer assim? Esse ambiente aqui, esse ambiente virtual. Então, você pode digitar por área. Eu quero publicar educação física, educação, engenharia e medicina. Cada um tem uma área. E você pode botar o ISSN, que é o número da revista, pode botar o título da revista, ou pode botar a classificação dela, um A1, um A2, e aí você clica em consultar. E aí ele lhe dá todas as revistas que tem aquilo que você pediu. Todas as revistas A1 na área de educação física, ou A2 na área de educação, ou A ou B1, você consegue consultar. É assim que eu escolho as revistas que eu quero publicar. Claro que hoje eu já sei mais ou menos, né? Eu já conheço, mas antes eu sempre ia lá, futucava, pô, isso aqui, pô, tem uma B3 aqui legal que eu posso mandar, tal. Entro na revista, começo a conhecer, ver, legal, se ela tá funcionando, que às vezes a revista tá parada, tem 3 anos que não publica nada, então é certo que ela vai perder pontuação. Se a revista não publicar certo, ela perde pontuação. Então, assim, cada área, a classificação antiga que vale ainda hoje é que cada uma tem uma pontuação, um qualis para cada área. Então, por exemplo, eu peguei aqui a revista Espaço Acadêmico, que é a revista da Universidade Estadual de Maringá, tá? Do Paraná. Então, você tem lá, Direito ela é B3, Educação ela é B5, Filosofia ela é B2, tá? Lá em cima, Administração B3, Antropologia B4, Arquitetura B5. Qual é o problema disso, gente? O problema é que eu tenho uma revista que ela é C em uma área, e ela pode ser A1 em outra. Não tem lógica isso. Então, depois de muito reclamar, os pesquisadores reclamaram muito. Então, o que a CAPES fez agora? A partir de agora, nas próximas avaliações, não vai ter mais uma revista com vários qualis. A revista sozinha vai ter um qualis só. Ela pode publicar na área de direito, educação, biologia, o que for, mas ela vai ter um qualis só, que vai, como é que diz? Que vai, é tipo o valor dela como um todo, entende? Porque senão fica aquela bagunça como é hoje. Hoje em dia você manda uma revista que é na área de direito é A1, na área de educação física é C. Que lógica. Entendeu? Então não faz muito sentido isso. Professor. Diga. Eu fui acessar o site aqui e eu recebi um belo de um não. Apareceu a mensagem aqui, ó. Caro usuário, você não possui autorização para acessar essa área. Acesso negado. Qual? Entrou Plataforma Sucupira. Plataforma Sucupira. Isso. Você tá sem moral, né, velho? Você... tá foda. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Antes de falar, deixa eu ver se eu consigo. Você tá sem moral, porque eu acessei. Deixa eu tentar, então. Consegui. Então é você, viu? Tá sem moral. Ela conseguiu abrir. Deixa eu tentar aqui clicar. Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí? Ó, balançando. Tá vendo? Pronto. Então aqui, qualis, Sim, ó, qualis periódicos. Mudou, nossa, bem legal. Professor. Eu tava tentando entrar na parte de acesso restrito ali, então eu viajei. Meu amigo, você quer acessar? Aí não. Entendeu? Aí você vai aqui e faça a pesquisa. Mudou, tá mais bonitinho agora, ó. Tá um negocinho mais bonito. Então vamos lá, ó. A mais atual é 2016, ó. Tá vendo? São a cada 3 anos mesmo, gente. Ó, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14. 13, 14, 15, 16. É quadriênio, ó. Antes era 3 anos, tá vendo?
e agora mudou para 4 anos, ó, quadriênio. Então, vamos lá. Sei lá, vou colocar aqui, vou pesquisar pelo periódico. Qualis periódico. Ah, voltou para onde eu queria. Vamos lá. Sei lá, área de educação física. Vou colocar aqui uma B1. Aí eu clico em consultar, aparece embaixo. Temos a revista Acta Cardiológica, ela é B1, educação física. Temos aqui, tudo nome estranho. American Journal of Nephrology, ela é B1 em educação física. Você tem aqui Applied Neurophysiology Adults, B1 em educação física. Então, tem várias, tá? Revistas internacionais e revistas brasileiras também. Vamos para cá em educação, para ficar uma coisa mais para a gente aqui. Educação. Colocar aqui uma A1, botar as grandes aqui, as boas. Nós temos aqui análise social, ó. A1, ambiente e sociedade. Avaliação, revista da avaliação da educação superior, A1. Então, cada um é uma dessas. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui, eu copio, eu posso pegar o nome dela ou pegar o ISSN, jogo no Google e vou direto para o site dela. E lá eu vou futucar, vou conhecer. Tá claro? Tranquilo? Depois a gente pode fazer um dia só para fazer essa coleta. Tranquilo, pessoal? Então, voltando aqui. Sim. Então, lembrando, são a cada 4 anos, tá bom? Quadriênio. Beleza. Vocês podem ir futucando, viu? Não entra acesso restrito, não. Vocês entram onde eu falei, viu? Clica lá, pode procurar, futucar educação física, educação. Pode ir lá procurando as revistas. E essa aqui, gente, é uma revista do nosso... Oi, pode falar. Alguém quis perguntar alguma coisa? Não, eu só disse que tá bom. Vou seguir, então. Então, gente, essa aqui é a revista... Ah, tranquilo. Essa aqui é a revista do nosso departamento, Diálogos de Diversidade. Ela foi... Eu sou do grupo que criou essa revista, eu sou o editor dessa revista, na verdade. Ela foi criada agora no mês de março, foi lançada ao público. Foi uma das minhas plataformas eleitorais para conseguir ser eleito como coordenador do NUP, o Núcleo de Pesquisa e Extensão, foi levar à frente a criação da revista do departamento, e aí eu já entreguei, quer dizer, criamos um grupo e aí conseguimos entregar essa revista. Estamos ainda em vias de publicar a primeira edição, então tem um link embaixo aí, revista.neb.br/index.hphprdd. Você pode colocar Diálogos de Diversidade, o NEB, também entra no Google, é fácil. É a nossa revista, nosso departamento, ok? Diálogo de Diversidade. Alguém tiver interesse depois mandar um TCC, alguma coisa para querer publicar junto com o seu orientador, tá? Por enquanto, ela não tem qualis ainda, que ela é nova, não passou por avaliação. Espero que depois de 4 anos ela seja pelo menos uma B2, B3, alguma coisa do tipo, para já começar com o pé direito. Então, no início é ruim, porque aquela coisa, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: qual é o qualis? Aí eu vou dizer o quê? Rapaz, não tem qualis ainda não. Então, as pessoas pensam: poxa, eu não vou gastar, não tem amizade do mundo que me faça gastar meu artigo, meu texto com uma revista que não tem qualis. Vou mandar para B2, B1, uma A2. Então, ainda para uma revista que está começando, não é nem ela ser criada, o desafio é ela sobreviver, tá? É que nem menino pequeno, tem que estar toda hora olhando, porque senão ele pode dar problema. Dependendo do TCC, ela pode ser publicada em qualquer uma dessas? Qualquer uma dessas, qual? A1, TCC não vai para A1, de jeito nenhum. Não vai, né? Não, uma revista Qualis A1, ela não vai. Não, de jeito nenhum. TCC é graduado, eles não aceitam graduado. Entendeu? Aí, por exemplo, pode acontecer... O que é que pode fazer? Aí, já pegando... Já trazendo um pouco da manha, a manha. O que é que pode ser feito? É você pegar o seu orientador que tem mestrado ou doutorado, você manda para uma B3, uma B2, uma B1, que aceita... que a revista pode dizer assim, tem lá nas normas, toda revista tem sua própria norma, então tem lá assim: aceitamos texto de graduado desde que seja acompanhado do orientador com mestrado ou doutorado. Aí você bota o seu nome e bota o nome do orientador. E aí elas aceitam a publicação, entendeu? Mas algumas tem outras que não, só aceita se os autores forem doutores, todos os autores. Tem assim, tem revista que é taxativa. Tem outras que aceita um mestre fazendo doutorado desde que o orientador esteja no texto também, como autor. Cada uma tem o seu jeito. Então, assim, quanto menor o qualis dela, B5, B4, aí é festa, aceita, graduado, especialista, né? Mas quando vai subindo o qualis, ela já começa a apertar mais, começa a travar, entende?
Então, gente, como é que é feito? E aí, eu falando enquanto editor de uma revista, eu já estou dos dois lados agora, né? Já fui autor de texto e agora eu estou do outro lado como editor. Já fui avaliador. Eu sou avaliador de acho que 18 revistas científicas. Eles mandam o texto para mim para fazer avaliação. Mais ou menos 18, acho que é isso. Como é feita essa avaliação? Como é que é? A avaliação é feita por revisão por pares. O que é isso? Vocês, por exemplo, eu vou pegar aqui, Mariana manda um texto ligado à educação física e manda para uma revista que publica na educação física. Quem vai avaliar é alguém da área de educação física. Eu não posso botar a pessoa de literatura para avaliar um texto de educação física, correto? Ela não vai entender o conceito, são coisas diferentes, ok? Então a revisão é por pares, ou seja, os meus pares, pessoas que são da mesma área que eu. Quando a gente fala pares, revisão por pares, estou falando das pessoas do mesmo campo de conhecimento, da educação física, a galera da engenharia, da medicina. Então os pares avaliam. Geralmente são 2 avaliadores. Eles vão dizer se o texto pode ser aprovado, reprovado ou se precisa ter mudanças para poder passar para uma nova avaliação. Geralmente é essa última opção. Eles pedem para fazer mudança. É muito raro um texto aprovado de cara. Muito raro. Em geral, eles pedem para corrigir uma letra, uma palavra aqui, isso aqui ficou errado, esse conceito está aqui. Coisas que dá para corrigir, você manda de volta, depois de mais 1 ou 2, ele é aprovado. Se porventura acontecer, e acontece, de um avaliador gostar do texto e o outro avaliador detestar, ele tem que mandar para um terceiro avaliador que vai fazer tipo voto de Minerva. É aquele que vai dizer, rapaz, saber de uma, eu vou para aqui. O detalhe, o avaliador 1 não sabe o que o avaliador 2 decidiu, o avaliador 2 não sabe qual foi a nota que o avaliador 1 deu, e o avaliador 3 não sabe o que o 1 e o 2 mandou. Ok? Então, assim, eles trabalham independente. Então, por exemplo, eu recebo um texto de um de vocês, para mim, para a revista do campus da gente. Eu vou mandar para alguém lá da UFES, um professor da UFES, que tem que ter, para ser avaliador, tem que ter mestrado, então eu mando para o professor da UFES avaliar. É um texto na área de fisiologia do exercício. Aí eu mando para um professor que tem esse conhecimento. Eu mando o outro avaliador, o professor da UFBA. O da UFES pode odiar, o da UFBA pode gostar. Aí eu vou mandar para o outro cara da UESC, da UFRJ, da USP, enfim. Eu mando para alguém, e esses caras estão inscritos na minha revista. Hoje tem, acho que na revista do Diálogos de Diversidade, já tem 47 colegas que se inscreveram como avaliador, ok? E aí eu posso enviar para eles. Então, eles têm um prazo para dar nota, tem um prazo para dizer se aceita ou não. Tendo problema, mando para um terceiro. Eu já xinguei tanto a terceiro avaliador, porque assim, eu já mandei para uma revista, quando eu publicava, né? Quando eu publicava, não, eu ainda publico, mas um adorou, o outro pediu para, eu acho que tem que melhorar. Aí mandou para um terceiro. O terceiro desceu a madeira. Só que ele desceu a madeira, mas mandando corrigir. Nesse vai e volta, foi uns 5 vai e volta. Vai, volta, vai, volta, vai e volta. Até eu conseguir convencer o cara de que... Ou a cara, né? Que não sei se era homem ou se era mulher. Até eu conseguir convencer de que o texto estava bom, foi muita ida e vinda. Entendeu? Então... Mas esse é o formato. Para evitar... E aí a gente chama também de duplo cego. O que é duplo cego? Como eu falei, além dos avaliadores não conhecerem quem é que está avaliando, o menino, o autor, a pessoa que está mandando o texto, não sabe quem é os avaliadores, e os avaliadores não sabem de quem é o texto. Então, quando manda, você coloca no sistema lá da revista o seu nome em outro lugar. Eles pedem para o artigo ser enviado, o arquivo do artigo ser enviado sem o seu nome. Tá? Então, quando o cara ele avalia o mérito do seu texto. Não avalia se você é da UNEB ou da USP, ou se você é meu brother, ou se você odeia você. Não avalia isso, não. Avalia o mérito do texto. Tá? É chamado de duplo cego. Quem submete o texto não sabe quem vai avaliar, quem avalia não sabe de quem é o texto. Então, é uma avaliação duplo cego. Claro, gente, tem falhas? Tem falhas. O editor sabe quem é. O editor sabe quem é que ele está mandando e sabe para quem é que ele está enviando. Óbvio, uma pessoa sabe, mas é uma forma, como eu falei, nada que é produzido pelo ser humano é perfeito, mas é uma forma também de tentar dar uma qualidade nessa avaliação, ok? Para não publicar, deixa eu publicar esse texto aqui, o texto é ruim, mas como é meu amigo, o bicho está precisando, não. Aí é um critério de avaliação também da própria CAPES em relação ao qualidade dos textos. A revista tem que ter avaliação duplo cego. Se for revista que publica, não é revista, é panfleto. Revista que publica dos brother, aí é panfleto, não é revista. Então,
é um que pesa muito. Então, as revistas hoje, todas elas têm que ter essa avaliação duplo cego. E aí, como eu falei para você, dependendo do qualis, tem exigências diferentes, cada revista, tá? Tem o seu formato, enfim. Tem revista que pede textos até 20 páginas, tem revista que pede textos no mínimo 12 páginas, tem revista que pede de 15 a 30, cada uma fonte diferente, enfim, cada uma tem sua particularidade. E aí, como eu falei, como a Mariana perguntou, a publicação ela é importante para professores que orientam a iniciação científica. Eu recebi a informação, eu não sei se eu comentei com vocês na aula passada, que eu estava disputando bolsas, 4 bolsas dos alunos de iniciação científica. Lembra no edital que é o Afirmativa e no edital de PIBIC. E o Afirmativa saiu o resultado sexta. E no Afirmativa a gente conseguiu. Eu consegui as 2 bolsas para as alunas. E além da avaliação do projeto, avalia o currículo do professor e lá tem um item de publicação. Tá? Então, ela é importante, faz parte da conta. Se o professor não produz, não publica, para que ele vai querer iniciação científica? Então, tem outros que estão aqui publicando, produzindo, sabe, que tem mais engajamento, vou dar a bolsa para ele. Então, a pontuação é diferente. Então, ela é importante para professores que orientam a iniciação científica e ela é obrigatória para professor de curso de mestrado e doutorado. Tá? O professor ele pode ter o doutorado dele, mas não ser professor de mestrado e doutorado, entende? Ele pode ter doutorado e ficar só trabalhando na graduação. Isso é comum, isso é normal, tranquilo. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem produção suficiente para estar no mestrado e doutorado, ou ele não tem interesse também, ele quer ficar só ali com a formação da graduação, tá, gente? Isso não é um demérito em si, tá? Mas quando você adentra a ser professor de mestrado e doutorado, você tem que obrigatoriamente, o mestrado e doutorado tem nota também. Eles têm avaliação. Falei para vocês, tem aquelas avaliações da CAPES, avalia a produção. E é um Deus nos acuda para poder. Por exemplo, o nosso mestrado daqui, em Educação e Diversidade do nosso campus, para você defender a sua dissertação, você obrigatoriamente tem que ter já publicado um artigo ou um capítulo de livro. Tem que ter. Senão, não pode, nem defende. Doutorado é a mesma coisa. Tem doutorado que exige 2 ou 3 publicações. Tá? Não chega, você não consegue se matricular na defesa, não consegue marcar sua defesa se você não tiver essa publicação. Então, é obrigatório. Como é que eu vou criar mestre e doutor e o cara não publica? E o cara ficou só lá gastando dinheiro público, estudando, pegou o diploma para ele e não trouxe nada para a sociedade de contribuição. Entenderam a lógica como é? É uma lógica que tem certa lógica, a lógica, sendo bem redundante. Tá? E aí o que eu falei por último, não é bom publicar na própria revista, tá? Quando eu publico nas revistas da UNEB, é quando um colega, um dossiê, o pessoal pede, professor, organiza um dossiê. Dossiê é o seguinte, um professor, por exemplo, eu organizo um dossiê sobre uma temática. Então, o último foi sobre condições de trabalho docente. Eu e o professor Michael, nós organizamos, então os professores mandam especificamente para aquele dossiê, como se fosse um capítulo especial daquela edição daquela revista. E a gente faz um texto inicial, tal, como se fosse um prefácio, enfim, fica bem legal. Então, publicar, eu já publiquei textos no Chile, na Argentina, no México, porque para eles é maravilhoso ter um texto em português. Para eles é texto estrangeiro, tá? Então, e eles publicar aqui também é bom para a gente, porque é texto estrangeiro. Então, as melhores revistas têm textos publicados em língua estrangeira também, principalmente o inglês, tá? Porque isso é pontua. Então, eu já falei a questão dos artigos científicos, tá? E aí, gente, inglês como a língua oficial da comunidade científica. Todo e qualquer artigo de qualquer lugar do mundo que você vê, olha aqui, eu estou mostrando aqui um texto em japonês, eu não entendo nada que está sendo escrito aqui, não sei de nada. Só que todos eles têm que obrigatoriamente vir com um resumo em inglês, que a gente chama de abstract. Todos. Aqui um em português, mas o abstract, o resumo em inglês está aqui. A língua da comunidade científica é o inglês. Por que você vira no filme o cara lá da França conversando com um americano? Porque eles têm que conversar em inglês. Eu não consigo falar chinês ou japonês. Eu vou conversar e o chinês e o japonês não sabe falar português. A gente tem que conversar em inglês. Vai para um evento científico, um evento internacional, em inglês. Nosso professor, o professor de vocês, nosso colega, o professor Jorge, ele fez uma parte do doutorado dele na Holanda. Ele tinha, na Universidade Holandesa, aulas em inglês. O orientador dele lá no doutorado na Holanda conversava com ele em inglês e ele teve que se virar, aprender a falar inglês. O orientador às vezes sacaneava, botava ele para puxar reunião,
em inglês, apresentar trabalho em inglês, porque a língua da comunidade científica é essa. Tá? Se não fosse assim, a gente não ia conseguir se comunicar. Como é que eu vou saber? Na minha tese de doutorado, eu avaliei, eu fiz um capítulo sobre a condição de trabalho docente em várias partes do mundo. Então, eu peguei tese de doutorado da África, tese de doutorado em francês, tese de doutorado em japonês, em chinês, em russo, mas só que tinha lá o resumo. O resumo em inglês estava lá para me dizer se aquilo servia para mim ou não. Em alemão. Então, claro que eu não consegui traduzir em japonês e chinês. Por exemplo, em francês eu tive que pegar a tradução na Tora e ir lá traduzir. Depois que eu vi que aquela tese, o resumo, me dava informações importantes para a minha, eu fui lá e peguei. Tá? E foi importante, inclusive, em inglês, enfim, em espanhol também, mas todos os artigos, vocês vão ver, quando sempre a exigência tem que ter, todo artigo, toda revista exige que você tem que ter seu artigo, o resumo na sua língua e na língua, no mínimo, língua inglesa, tá? Então, a revista de qualis superiores já exige, inclusive, todo o texto em inglês. Eu até sou contra isso em alguns aspectos. Por exemplo, você vai pesquisar uma coisa ligada à região Jacobinho. Pô, eu vou publicar o texto em inglês, sabe? Que é uma coisa tão regional, tão específica que pode ir àquela realidade. Então, tem uma discussão sobre isso. Mas as grandes revistas mais importantes, elas querem o texto também que seja publicado em inglês, ok? E, obviamente, como já foi citado nas aulas passadas, é uma exigência para concluir cursos de mestrado e doutorado a língua inglesa, ok, gente? Então, assim, professor, eu tenho que saber inglês, ouvir e falar? Não. Você sabendo ler, pega o texto, saber ler um texto em inglês já ajuda muito, 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 tá? Então, assim, aprender o idioma não se aprende do dia para a noite, tá bom? Mas se você puder, pegue textos, assista filme legendado. Quem tem Netflix, pega uma série, uma dica muito importante, pega uma série que você gosta, geralmente série de comédia, não pega série que tem muita gíria, não. Série de comédia leve, que não tem palavrão, tal, gíria, nem nada do tipo, assiste com a legenda em inglês com a legenda em português, depois pega o mesmo capítulo, assiste em inglês, com a legenda em inglês, e depois assiste de novo o mesmo capítulo com a legenda, só em inglês sem legenda nenhuma. No início vai ser difícil, como eu falei para vocês, estudar não é fácil, vai ser difícil, vocês vão ficar se batendo e tal. Com o tempo, depois de uma temporada ou duas, você vai estar entendendo praticamente tudo que é dito ali. Porque, gente, um idioma tem limite de palavras. As palavras se repetem. Então, você com, sei lá, 1.000 palavras, 3.000 palavras, você já consegue falar, se comunicar muito bem. Ok? Então, é importante um outro idioma, inglês principalmente, quem puder ir pegando. A gente tá permeado, né? Você chega ali, tem um Subway para comer. Pô, Subway não é sanduíche. Subway é metrô em inglês, mas você vê a palavra Subway. A gente já usa delete no nosso idioma já, o verbo deletar, né? Veio do inglês, delete. Então, não tem como a gente fugir do inglês, ok? Até aí, tá claro, pessoal? Sim, sim. Tranquilo, né? Agora beleza. Professor. Oi. Pode perguntar. A área de saúde tem alguns termos que se aproximam, né? Do português, então facilita um pouco até a leitura dos artigos. Sim, mas é isso, área de saúde, mas tem que ter cuidado porque, por exemplo, tem palavras específicas que servem, que para uma área específica tem uma conotação, tá? Por isso que muitas vezes, acho que quem comentou na aula passada que quando o dicionário foi fazer uma prova, o dicionário não ajudou muito. Foi você, pronto. O dicionário não ajudou, porque o dicionário ele fala geralzão. Oi, olá, tudo bem? Tá. Mas quando você vai especificamente para uma área do conhecimento, tem algumas palavras que são... eu lembro que na graduação, no segundo semestre, o professor lá na UFES obrigou a gente a pegar um artigo em inglês, traduzir e apresentar. E eu traduzi por dicionário, com dicionário na época, me batendo lá e tudo. Aí eu traduzi fibra muscular, foi como linha de presunto. Uma coisa assim, uma coisa horrível, não tinha tradução, uma coisa... Aí ele começou a dar risada e falou, não, é fibra muscular, porque presunto é músculo, só que assim, o cara que colocou no texto, ele usou uma expressão muito específica que o dicionário não captou, o dicionário não trouxe a tradução correta. Então assim, é muito comum, tá? Utilizar certos termos que podem causar esse engano. Gente, uma coisa, só um adendo aqui, em periódico predatório, vocês não vão passar por isso agora, mas quando acontecer com vocês, e vai acontecer com vocês vão lembrar disso.
muita gente já me procurou animado, professor, recebi um e-mail, vou mostrar aqui um e-mail, depois que eu vou falar, eu vou mostrar um e-mail para vocês de que formato é. Recebi um e-mail de uma revista de outro país querendo publicar meu TCC, professor, revista, o Qualis é alto. Eu falei, calma, que como diz aquele ditado, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então vamos lá. O que é periódico predatório? São revistas que cobram para publicar artigos acadêmicos, mas não fazem avaliação adequada da qualidade dos textos. Essa revista deve ser feita por essa revisão, né, como eu falei, deve ser feita por parecerista independente. Tá? Cuidado com os e-mails. Então, o que acontece? Uns espertos de vários países começaram a pegar, como o seu TCC, quando vocês publicaram o TCC, ele vai estar lá no Saber Aberto, que é um site da UNEB. Minha dissertação, minha tese está lá também disponível no site da UFBA, tá? Tem um repositório. Toda universidade tem seu repositório de dissertações, tese, TCC. Aí, alguns espertos entram nesses repositórios e vê essas teses, essas dissertações, esses TCCs e começa a mandar e-mails para a pessoa, dizendo que avaliou seu texto, que seu texto é muito bom, faz altos elogios tal, e que pede para entrar em contato. Aí você, animado, vai lá e entra em contato. Aí ele fala, não, vamos publicar seu texto. Agora custa X, geralmente em dólar. E olha, dólar R$5, imagine. Então você vai pagar, você vai morrer lá em 800, mil reais para publicar um texto. Aí você publica. O texto é publicado mesmo, tem uma revista publicado, só que ele não tem valor nenhum. É só um papel velho, um blog velho que você colocou na internet. Então tem que ter muito cuidado, ter muito esperto pegando... Bota um nome bonito, International Journal of Chemicals, bota um nome pomposo, só que na verdade é uma revista predatória, que não serve para nada. Então tem lista na internet indicando essas revistas para ter cuidado, tá? Eu vou mostrar para vocês um e-mail. A coincidência da vida é tanta que hoje eu ia falar sobre isso, e eu, de manhã, quando eu olhei meu e-mail da UNEB, eu recebi um e-mail de uma revista dessas, para vocês verem a coincidência como é. Deixa eu pegar aqui, para vocês darem uma olhada como é o formato do e-mail. Como só tem esperto. Toda revista cobra para publicar o artigo? Não. Revista não cobra para publicar artigo, não. Tá? Uma outra revista estrangeira pode publicar, pode cobrar, mas é muito raro, viu, gente? Muito, muito raro. Publicação é gratuita. Brasileira mesmo, por exemplo, é gratuita, tá? Eu nunca gastei R$1 para publicar artigo. Eu tenho mais de 80 artigos publicados e nunca gastei R$1. Tá bom? Então, desconfie. Primeiro, desconfie. A pessoa está cobrando dinheiro, desconfie. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Aham. Sim, então, tem aqui, ó. Em inglês, ó. Publication and caps A2. Já coloca um A2 aqui, já para dar aquela pressão. Porra, um A2. Aí vem, ó. Para o meu e-mail. We provide feedback on the manuscript within the week from the submission. Nós providenciamos o feedback do seu manuscrito, ou seja, do seu artigo, da semana da submissão. Então, o que acontece? Eles botam aqui, ó, International Journal of Engenharia Avançada, Pesquisa em Engenharia Avançada. Eu sou da engenharia, gente? Não. Aí bota aqui embaixo, ó, Jornal de Literatura Inglesa. Então, Journal no sentido é revista, tá? Revista Internacional de Literatura Inglesa e Ciências Sociais. Eu não sou de literatura inglesa. Só que alguém de literatura inglesa e alguém de engenharia avançada ou alguém de engenharia recebeu esse e-mail também. Tanto é que ele foi para a minha caixa de spam. Eles não mandaram para mim, mandaram para um bolo de e-mails que ele saiu catando da internet. Então coloca aqui, ó, CAPES A2. Isso aqui é mentira. Eles não têm CAPES A2. Se for pesquisar, ó, da China, Indonésia, tá? Então isso aqui é bandidagem. Coloca um monte ó, revista de meio ambiente, agricultura e biotecnologia. Eu não sou de nada disso. Então aqui está muito claro. Só que um aluno, imagine vocês, todo animado, publicou o TCC, ouviu o professor falar de A1, A2, um cara desse chega e joga em cima de vocês. Ó, vocês podem publicar, tiverem interesse. A pessoa balança, tá? Claro que ninguém vai pagar um valor, mas pode ser valor de R$100, R$200, pode ser um valor pequeno. E aí, mesmo sendo um valor pequeno, você perdeu aquele texto legal, que podia ir para uma revista legal, e foi para um periódico predatório. Então, onde tem, sempre tem um descarado para querer se aproveitar das pessoas. Então, cuidado com esses, quando vem assim em inglês. Cuidado quando alguém vem lhe oferecer, dizendo que você ganhou, que você conseguiu, que você, sem nem você ter ido atrás. Não é assim. Publicar não é essa facilidade toda não, tá? Então, tá claro, né?
E por último, pessoal, das publicações são a participação, apresentação, publicação e análise de eventos. É muito bom para aluno. Eu já participei de alguns eventos, já organizei, ajudei a organizar. E eles, geralmente, os bons eventos, os grandes eventos, eles aparecem lá eles publicam depois um chamado ANAIS, é um documento, tá? Tipo um formato de um livro, que está lá todos os resumos, todas as apresentações de trabalho que foram publicados naquele evento. Então, é muito comum. Análise de evento do Congresso Brasileiro e tal. Então, sempre que você manda um evento, esses eventos são muito importantes para estudante, porque eles não têm tanta exigência, aceita, o estudante manda um texto, eles aceitam, tranquilo. É muito bom porque você conhece outras universidades, conversa com outros colegas, tá? Mas lembrando que, dentro daquela escala de pontuação, a análise de evento é o mais baixo, pontua menos. Tem uma pontuaçãozinha lá, sabe? Um 0,000, mas para um professor com mestrado, doutorado, não vale a pena. Mas para um aluno, é muito importante você ir lá, apresentar, conhecer. Você chega lá com um evento, tá um orientador de outro aluno olhando, organizando o evento, ele conversa com você, gostei do seu trabalho. Você quer ir fazer o mestrado lá na minha universidade? Muitos começam assim, faz aquela troca de conversa e tudo, deixa o telefone, é muito importante. Então, tem grandes congressos no Brasil, grandes importantes congressos que tratam sobre essa questão, sobre publicação, tá bom? Então, não é todo congresso que publica, por exemplo, a jornada da UNEB, os alunos que terminaram, que vão conseguir a bolsa, agora as meninas conseguirem, e os outros que vão tentar conseguir, se conseguirem, todos eles, ao final do ano que vem, vão participar da jornada de iniciação científica da UNEB, que acontece em Salvador. Eles vão lá, apresentam, recebem o certificado de que apresentou, eu recebo o certificado de orientador e vai aparecer nos anais do evento, desse evento da UNEB, que todo ano tem anais de evento, tá lá a publicação deles, tá? Então, isso é importante para a formação acadêmica, isso vai para o currículo de vocês, ok? E aí a pergunta de Mariana, professor, tem importância? Tem demais. Como eu falei, para quem é professor de mestrado, doutorado, é demais, mas quem quer entrar num mestrado, quem quer entrar no doutorado, quem quer entrar num concurso público para ser professor universitário, quem quer participar de um concurso, tem. Então aqui, ó, não sei se dá para ler, mas quando forem olhar no YouTube, vocês aproximam um pouco, eu grifei de vermelho, então tá lá, ó, por exemplo, tem um aqui que eu copiei. A imagem. Artigo publicado em periódico A, vale 12. Periódico B, vale 10. Até os 6 pontuaram. Tá? Capítulo de livro com ISBN, vale 6. Capítulo de livro com ISBN na área afim, vale 5. Então, eles têm uma pontuação. Essa pontuação varia de área para área, varia de concurso para concurso. Mas todos eles pontuam. Então, tá aqui, ó. Um mestrado em Biologia Evolutiva. Eles pediram classificação em revista A1 ou A2, vale 100. B1, B2, vale 85. B3, B4, B5, vale 65. C, vale 50. Vale 65 no B3, B4, B5, 65 no C e sem qualis, 50. Ok? Então, se você é autor de um livro, vale 100. Se você é o editor, o organizador, vale 80. Tudo isso você tem de pontuação. Então, tudo que você faz em relação à produção, publicação, você pontua para um concurso, pontua... Aí, como eu falei, eu estou disputando bolsa para os alunos e meu currículo teve pontuação também. O orientador passou para a pontuação, entendeu? Então, é muito... Tá ouvindo, Mariana? Estou sim, professor. E saiu na hora que eu estou falando? Ah, ok. Não, eu estava aqui prestando atenção Isso, não, tem que colocar no Lattes. Em relação tem que colocar no Lattes. Tem que colocar no Lattes. Em relação à participação também nos congressos, é importante colocar também, né, para a gente que está. Isso, tem um espaço no Lattes. A nossa última aula vai ser sobre Lattes. Nossa última aula vai ser sobre Lattes, aí eu vou destrinchar ele com vocês. Ok? Então, gente, para nosso próximo encontro, vamos falar sobre formato de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, o que é um TCC, um TCC pode ser uma monografia, mas também pode ser outra coisa, o que é uma dissertação, o que é uma tese, vamos falar sobre plágio, vamos falar sobre tipos de plágio, vamos falar de consequências para plágio, enfim, vamos falar de tudo isso que é um problema da formação, um problema acadêmico hoje em dia, mas que precisa ser discutido, ok? Então, para a próxima aula temos isso. Temos o nosso texto que eu vou passar também jogar para o grupo. Reflexões sobre a ética e o plágio na pesquisa científica, de Graziele Ferreira Galvão e Caroline Kraus Luvisotto.
da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tá? Esse texto, percebam que esse texto ele é de análise de evento, ó, é de uma análise do encontro de ensino, pesquisa e extensão que foi feito na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, no dia 22 a 25 de outubro de 2012. Tá vendo? Então, é um artigo, mas um artigo publicado em anais de revista. Desculpa, anais de eventos, tá bom? Anais de eventos. Para manter essa tradição, temos indicação de 2 filmes. O primeiro filme, The Name of the Rose, O Nome da Rosa, de 1986. Eu acho que muita gente já assistiu O Nome da Rosa. Eu acredito que já passou muito na sessão da tarde. Muito professor de história passa O Nome da Rosa quando vai falar de Idade Média. É um filme que tem como protagonista Sean Connery. E trata sobre a questão, como eu falei para você, da história lá dos livros, dos mosteiros, fala dos monges copistas, os livros medievais, é bem interessante. Tem um link no YouTube, dublado, Nome da Rosa, clássico, tem que assistir, independentemente de faz essa disciplina ou não, tem que assistir O Nome da Rosa. Um outro filme muito bom também, com Will Smith, Concussion, Um Homem Entre Gigantes, que é o título em português, tem na Netflix, tá? Confirmei, tem na Netflix. É muito interessante para a nossa área de educação física, porque fala sobre é uma história real de um médico, que ele descobre um problema que está matando jogadores de futebol americano, e aí ele vai pesquisar, ele produz um artigo científico em relação a essa questão, e aí tem o envolvimento da Liga Americana, a Liga de Futebol Americano. É bem interessante, então assistam The Name of the Rose, Nome da Rosa, e Concussion, Um Homem Entre Gigantes. E nossa atividade síncrona para entregar na semana que vem, como não é avaliação, é aquela atividadezinha mais leve, né? Só para esquentar um pouquinho o tutano. Para entregar no dia 4 de maio, mesmo horário, até as 23h59 do dia 4 de maio. Fonte Times tamanho 12, enviar para o meu e-mail, tá bom? Não envie para o WhatsApp, não envie pelo correio, para o e-mail eletrônico. Então, 3 perguntas básicas. A partir da leitura dos textos indicados, discussões, responda as seguintes questões. Descreva 2 tipos de publicação acadêmica existentes e responda: qual a importância da divulgação científica para a sociedade? Tranquilo? Letra B, com exceção dos livros obrigatórios da graduação e da escola, tira esse de fora, deixa de fora. Quais os títulos dos últimos 2 livros que você leu todo? E quanto tempo faz que leu cada um deles? Leu há 1 ano atrás? Leu há 6 meses atrás? Leu ontem? Quais foram os 2 últimos livros que você leu? Qualquer livro, qualquer um serve. O título dos 2 últimos livros e quanto tempo foi que você leu. Não vale, como eu falei, livro de graduação ou livro que o professor lá da escola passou, tá bom? Letra C, por que é importante para o cientista de qualquer país saber ler e escrever em inglês? Outra pergunta que a gente discutiu aqui, pergunta básica. 3, valendo aquela atividade que eu passei para vocês, daquela nota que vale 3 pontos. Atividade assíncrona para entregar terça-feira que vem. Pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Eu quero ouvir, agora deixa eu tirar aqui. Estão me vendo? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma reclamação? Eu tenho. Diga. A respeito do artigo que o senhor passou para a gente ler, eu pude notar uma diferença grande dele para outros que a gente já leu. Ele foi publicado por Foram 2 alunos de graduação ou não? Ou foram professores mestres, doutores? Porque eu não sei dizer porque no geral a qualidade é menor. Como eu preferi pegar um texto menor, e aí foi até bom você falar da qualidade, que aí você percebe na prática. Essa revista Educar em Foco, você pode pesquisar o qualis dela e você vai ver que ela não é A1, por exemplo, tá? Então você vai ver que a exigência é menor. E foi muito, muito, muito interessante você já perceber, e aí os colegas também podem perceber a diferença na exigência, no trato. Um texto se aprofunda mais, o outro é mais simples, tá? Então, esse é um texto simples, bem simples mesmo. Agora, por que um texto simples? Leve em consideração o que vocês escreveram para mim. Não foi também uma redação simples? Então, a partir de agora, começar a exigir, começar textos mais complicados. Eu comentei para vocês uma vez que quando eu cheguei no primeiro semestre da minha graduação, a professora passou um texto que eu não entendi nada. Eu não entendi nada, eu me desesperei, porque eu não entendia nada. Eu li, era português, claro, mas eu não entendi nada. E eu tive que forçar, até aprender. Então, o que eu peço para vocês é ler
Desculpa, quem foi que falou isso agora? Comentou? Eu, Vinícius. Vinícius? Pronto. Vinícius levantou essa questão do texto. Ele já percebeu que tem textos que vão ter uma qualidade melhor que outros, tem textos que vão se aprofundar mais que outros. Tá? Então, até para vocês escolherem as suas fontes de um TCC, você vai colocar qualquer coisa. Você vai dizer, não, esse texto aqui não encaixa com o meu TCC. Pô, esse texto aqui é massa, esse aqui eu vou colocar, isso aqui é uma boa referência. Então, na hora de peneirar o que se tem em publicação, é por isso, gente, que uma revista é B5 e outra é A1. Vocês vão ver na prática que uma A1, A2, a exigência é maior, o texto é melhor, é mais bem escrito, é muito mais trabalhado. E uma B5, uma C, uma B4, ela já é uma qualidade inferior, tá? Então, isso é perceptível mesmo. Tranquilo, Vinícius? Mais alguma coisa? Tudo certo. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Quando o senhor fala em relação aos próximos trabalhos, né, que vão ser mais difíceis, mais complicados e tal, o senhor já está se referindo a exigir as normas da ABNT? Ainda não. Eu só estou exigindo a saber fazer uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, não colocar a conclusão na introdução, não colocar meu nome errado, escrever a palavra errada, tá? Coisas básicas da escrita. Eu ainda não vou exigir, porque, por exemplo, a BNT, ninguém fez a BNT ali. Exato. Até a justificativa na lateral faltou. O pessoal escreveu, mas não, primeiro selecionar o texto, botar a justificativa na lateral. Uma coisa a mais, tá? Então, assim, eu vou começar a exigir, a partir de agora, apertar mais. Como eu falei, se fosse Roger, ali era 7. Um texto que foi 9,5 é 7. 6,5, tá? Mas como a gente vai gradativo, eu prefiro esse gradativo do que dar uma pancada logo de cara, porque eu não sei se é bom. Muitas vezes a pessoa pode fazer o efeito contrário. A pessoa pode até desistir do que dizer assim, poxa, agora cheguei até aqui, o professor falou que aqui tá legal, mas vamos subir o degrau. Vamos subir o degrau. E vamos subindo, e é normal. O aprendizado é assim, é subindo degraus, tá? Ninguém nasce sabendo, né? Mas a função é essa. E dizendo para vocês, ó, beleza, aqui tá ok. Quem tirou 9, 9,5, tá ok, sabendo que melhorar. Quem tirou 7, se preocupe. Tente melhorar muito, porque se apresentar a mesma coisa que apresentou da última vez agora, não vai ser 7, não. Vai ser menos, tá? Entendi. Então, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Deixa eu fechar aqui para não esquecer. Professor,